E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero preparar com vocês, no vídeo de hoje, uma aula de escola bíblica dominical. Do início ao fim, como preparar uma aula de escola bíblica dominical. Então não saiam daí, que o nosso vídeo está muito especial hoje. Essa é minha mesa de estudos. É lógico que ela está uma bagunça. Nós vamos arrumar aqui. Para nós começarmos aí a preparar a nossa aula de escola bíblica dominical. Muito bem, mesa arrumada, vamos então aos materiais que nós separamos aqui a princípio para a nossa aula. Primeiramente, nós estamos usando aqui, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Belém, e nós estamos usando a revista da CPAD, Lições Bíblicas, falando sobre o plano de Deus para Israel em meio a infidelidade da nação, as correções dos ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E a aula que nós vamos preparar juntos é a aula de número 10, a lição de número 10, o cativeiro de Israel é o reino do norte. O cativeiro de Israel é o reino do norte. Muito bem, para usar essa lição, eu tenho usado bastante a Bíblia em ordem cronológica, porque aqui os textos já estão organizados, expostos de uma maneira mais fácil de eu ler, saber o que está acontecendo antes, depois de cada período. Então tem sido uma ferramenta muito útil para mim organizar as ideias. E a Bíblia da Almeida Corrigida, né? Almeida Revista Corrigida, né? Aqui com o meu autógrafo aqui do Hernandes Dias Lopes, do pastor Arival Casimiro, da Primeira Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que no dia que eu fui lá eu esqueci de levar a minha Bíblia, então ele assinou na que eu tenho usado. Que eu uso essa porque essa é a versão que mais é usada na Assembleia de Deus, então no final das contas eu levo essa aqui. Eu posso ler outras traduções, essa aqui NVI, essa Almeida Revista Corrigida, e a King James aqui, que é a que eu adquiri mais recentemente, que eu só tinha no celular, agora eu tenho ela material físico também, para ler alguns textos caso sejam necessários. E aqui é a minha prancheta aqui para a gente fazer as anotações. E outro ponto importante que nós precisamos ter aqui é a hora que nós estamos começando a estudar. Agora são 14 horas e 10 minutos. Então vamos ver quanto tempo eu vou concluir a preparação dessa aula. Muito bem, tendo feito isso, nós vamos, em primeiro lugar, fazer a leitura do conteúdo da lição, que é daqui que nós vamos tirar os entendimentos sobre esse texto que é tão fundamental e importante. Muito bem, a leitura foi concluída, então agora eu vou ler o conteúdo dessa aula, do que está acontecendo nessa aula, o tema dessa aula, na Bíblia em ordem cronológica. Então, esse é o conteúdo do reinado de Oséias, do reino norte de Israel. Essa Bíblia, a Bíblia em ordem cronológica, da NVI, da Editora Vida. E ela, quando começa a falar do reino dividido, de um lado ela traça o que acontece no reino de Israel, o reino norte, e do outro, reino sul, reino de Judá. E isso ajuda com que nós venhamos interpretar o texto e achar todas as informações, incluindo os textos dos profetas nesse período dentro de cada reino. Por isso que eu gosto da Bíblia em ordem cronológica, porque ela ajuda você a entender o que está acontecendo, quem está participando do que dentro de cada período. Muito bem,
O texto de 2 Reis, capítulo de número 17, ele começa dizendo para nós que no 12º ano do reinado de Acás, e aí nós temos que fazer aqui uma pergunta. Primeiro é de que dinastia é Acás? E ele é o rei de número quê? Do reino de Judá. Porque nós precisamos entender que a história ela segue em paralelo. Então, para mim entender uma coisa, eu tenho que entender outra, eu tenho que ter referências. Porque esse é o processo do aprendizado. Uma coisa é o que você ensina para outras pessoas e outra coisa é o que você aprende. Muitas vezes a gente já sabe de certas informações, mas o que interessa é saber como eu vou transferir esse conhecimento para outras pessoas. Então, eu tenho que fazer perguntas ao texto e eu tenho que principalmente organizar as minhas ideias para melhor transmiti-las para os meus alunos. Então, vamos organizar aqui as ideias, que eu gosto de começar uma aula do início, né? Eu acho que é importante nós termos um referencial, ter um ponto de partida. Então, o primeiro ponto de partida nosso aqui, como nós estamos falando da monarquia, é o Reino Unido. E no Reino Unido nós temos 4 reis. O primeiro é Saul. O segundo é Isbosete, que provavelmente reina 7 anos, que é o período em que Davi reina Hebron, e depois Davi por 33 anos vai reinar por todo o Israel. E aí nós temos, em terceiro lugar, Davi, claro. E em quarto lugar nós temos Salomão. Todos esses reis aqui, 40 anos, provavelmente 7 anos, porque na verdade aqui, tanto Isbosete quanto Davi reinam em conjunto, em tese, né? Davi, primeiro Hebron, depois todo Israel. Então depois poderíamos colocar aqui 40 anos para Davi sem nenhum problema por conta dessa corregência. E Saul por 40 anos. Até que o reino é o quê? Dividido. E aí nós vamos ter o quê? O reino dividido. No reino dividido, nós temos Judá, que é o reino sul, comandado por Roboão, e depois mais 19 reis, que dá o total aí de 20 reis no reino de Judá. E temos o reino de Israel, ou reino norte, que começa com Jeroboão primeiro, certo? E ele tem mais 18 reis. 18 reis e mais 9 dinastias. Que vai ser concluída aí no reinado de Oséias, que é o personagem da nossa aula de hoje, que é o contexto aqui de Oséias que nós vamos nos concentrar nessa aula. Então, muito bem. Uma vez que você explicou isso para a sua sala, Reino Unido, Reino Dividido, o pessoal compreender isso aqui, é fato que, por exemplo, na igreja que eu congrego, eu tenho repetido essas informações porque a repetição é pedagógica, para que todos nós possamos partir de um ponto em comum.
No caso aqui, Oséias, né, é o rei do momento do Reino Norte, e aqui é Acás, Reino Sul. E Acás, do Reino Sul, ele é o 12º rei. Ele é o 12º rei do reino de Judá, e ele reina por 16 anos. E aí, Oséias, aqui, é o 19º rei de Israel, reinando por 9 anos. Pertencente também à última dinastia dos reis de Israel. Então, na hora de você dar a sua aula, a sua concentração, lembrando que o título aqui da nossa aula é o quê? O cativeiro de Israel é o Reino Norte. Então, o seu foco, depois que você explicou tudo isso aqui, você deu um panorama para os seus alunos, você vai fazer um recorte para o Reino Norte. Então, nós vamos continuar daqui. O que você vai fazer? Você vai se concentrar no Reino Norte. O Reino de Israel. E a boa ideia seria que você fizesse o quê? Um panorama mostrando todas as dinastias que o Reino Norte teve e os seus respectivos reis. Você não precisa detalhar cada coisa, mas seria interessante você fazer esse panorama, cada uma das dinastias, né? Por exemplo, a primeira dinastia do Reino Norte é com Jeroboão. Primeiro, e aí ela continua com Nadab, que é seu filho. E aí, o que seria interessante, que eu gostaria que vocês também trouxessem para isso? Você colocar entre uma dinastia e outra, né, que você for fazer a explicação, quem são os profetas? Quem são os profetas de cada período desse que trouxe uma palavra de repreensão para os seus respectivos reis, para suas respectivas dinastias? Por exemplo, Aias é um dos que profetiza no reinado de Jeroboão I. Ele é um dos que profetiza aí. Então, seria interessante você colocar tanto os profetas que profetizaram de maneira escrita, né? Como você vai ver lá na frente, Amós, Oséias, que vão profetizar nesse período aqui de Oséias, do rei Oséias, e aí Oséias aqui é o 19º rei de Israel, reinando por 9 anos. Pertencente também à última dinastia dos reis de Israel. Então, na hora de você dar a sua aula, a sua concentração, lembrando que o título aqui da nossa aula é o quê? O cativeiro de Israel é o Reino Norte. Então, o seu foco, depois que você explicou tudo isso aqui, você deu um panorama para os seus alunos, você vai fazer um recorte para o Reino Norte. Então, nós vamos continuar daqui. O que você vai fazer? Você vai se concentrar no Reino Norte. O Reino de Israel. E a boa ideia seria que você fizesse o quê? Um panorama mostrando
todas as dinastias que o Reino Norte teve e os seus respectivos reis. Você não precisa detalhar cada coisa, mas seria interessante você fazer esse panorama, cada uma das dinastias, né? Por exemplo, a primeira dinastia do Reino Norte é com Jeroboão. Primeiro, e aí ela continua com Nadab, que é seu filho. E aí, o que seria interessante, que eu gostaria que vocês também trouxessem para isso? Você colocar entre uma dinastia e outra, né, que você for fazer a explicação, quem são os profetas? Quem são os profetas de cada período desse que trouxe uma palavra de repreensão para os seus respectivos reis, para suas respectivas dinastias? Por exemplo, Aias é um dos que profetiza no reinado de Jeroboão I. Ele é um dos que profetiza aí. Então, seria interessante você colocar tanto os profetas que profetizaram de maneira escrita, né? Como você vai ver lá na frente, Amós, Oséias. Muito bem, depois de algumas pesquisas aqui a respeito dos profetas, você encontra muita coisa já no Google. Procura lá, pesquisa, você acha fontes confiáveis. E se você tiver um bom conhecimento bíblico, você sabe o que é positivo e negativo. Então vamos começar a montar nossos slides a partir daqui, porque se a gente demorar também para fazer os slides, depois é muita coisa para fazer. Então tudo isso que a gente viu até agora já vai ser conteúdo aí para nossa introdução da nossa aula. Então,
já está assim os nossos slides. O título da aula, Reino Unido, né? E Reino Dividido, com as informações aí que são pedagógicas aí para o nosso entendimento. A partir de agora nós vamos começar a falar um pouco sobre as 9 dinastias. Por que é importante fazer aqui uma listagem da questão do Reino Norte, né? Que agora nós estamos fazendo um recorte para o Reino Norte, falando das dinastias e dos profetas que estão relacionados com isso. Porque nós estamos falando do fim do Reino Norte, que são um total de 209 anos de monarquia. Então é importante você fazer aqui um resumo do que acontece durante todo esse período, para que melhor você possa chegar lá e aplicar aquilo que é de fundamental importância para os seus alunos. Muito bem, agora deixa eu apresentar aqui um material que eu vou usar agora nessa parte das dinastias. Esse comentário bíblico aqui de Oséias, a restauração dos filhos de Deus, do pastor Ezequias Soares. Esse livro é da CPAD. É nesse livro aqui, se você for procurar alguns autores, comentando o Antigo Testamento, você vai ver uma séria divergência em relação a quantas dinastias houve no Reino Norte. E eu penso que é por falta de uma pesquisa mais exaustiva sobre o assunto. Por quê? A princípio, quando eu fui pesquisar sobre o assunto, você encontra alguém falando de 5 dinastias, outro falando sobre 8. Mas a verdade é que são 9 dinastias. E aqui, o pastor Ezequias Soares, eu inclusive quando li, fiz questão de marcar aqui, ó, do lado, detalhadamente, porque aqui ele dá para nós, de maneira clara, quantas dinastias foram e prova isso a partir dos textos bíblicos. Então, nós vamos colocar ali naquele quadro ali as 9 dinastias e as referências bíblicas que são fundamentais para a nossa compreensão. Muito bem, a parte aqui da dinastia, então, Reino de Israel, Norte, e as 9 dinastias. E aí nós temos aqui as referências bíblicas e os respectivos reis de cada dinastia aqui representado. E aí daqui nós vamos começar a pensar nos profetas que trabalharam durante esses 209 anos profetizando o Reino Norte. E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aqui o nosso vídeo sobre como preparar uma aula de escola bíblica dominical. Na verdade, hoje é dia 6 de 9 de 2021, uma segunda-feira, e eu já dei a aula, porque eu estava fazendo um vídeo com vocês no sábado, mas como eu tive que sair à noite, concluí o estudo da aula até altas horas da madrugada, e aí por causa do horário eu não gravei mais nada, mas eu vou mostrar para vocês como foi o processo de onde eu parei aqui, para que vocês possam acompanhar aqui tudo que a gente já falou até esse momento. Muito bem, nós paramos falando aqui, né, das 9 dinastias do Reino de Israel. Fiz aqui os slides sobre esse assunto, e aí eu tinha falado sobre que eu ia colocar aqui a questão dos profetas. Eu vou deixar o link aqui para vocês, que eu pesquisei na internet e achei o material do falecido pastor Antônio Gilberto, que ele tem um artigo falando sobre isso, os profetas literários como os profetas não literários. E aí eu simplesmente copiei e colei aqui e fiz a listagem de todos eles para que eu pudesse dar esse panorama aí para os alunos, a questão do profetismo, a questão dos profetas. Por exemplo, aqui os profetas não literários, que são mais do que os profetas literários, né? Você vai encontrar ao todo, pela minha conta aqui, dos que são nominados e os não nominados e os literários, são cerca de 62 profetas. 62 profetas. Fora a questão do rancho dos profetas e
os profetas, né, da escola de profetas no período de Elias e Eliseu, que nós não temos um número exato. Por exemplo, na época de Elias, diz lá que Obadias escondeu 100 profetas, né? Mas provavelmente esse número se maximizou depois com o ministério de Eliseu, e aí nós encontramos mais profetas. Muito bem, agora então voltando para os tópicos da nossa lição. Então tudo aquilo que a gente viu até agora compreende a introdução da minha aula, compreende aquilo que eu estou introduzindo para chegar no recorte final, que é o conteúdo da aula. E aqui o primeiro tópico da lição fala sobre Samaria cercada pelo rei da Síria. E aqui tem 3 tópicos que ele fala sobre Israel sob o reinado de Jeroboão, depois a traição do rei Oséias e por fim a advertência dos profetas. É lógico que o autor da revista, isso de qualquer revista, seja da CPAD ou de qualquer outra editora, eles vão fazer um recorte. Por isso que o professor precisa se aprofundar e ter domínio do conteúdo. Quando ele fala aqui de Jeroboão, Jeroboão reinou por cerca de 41 anos e ele é da dinastia, da quinta dinastia, a dinastia de Jeú. E havia uma promessa, conforme nós podemos observar aqui, que eu já deixei anotado, né? Havia uma promessa que na 4ª geração eles sairiam do governo, sairiam do poder. E aí vai entrar outro rei no lugar da dinastia de Jeú, porque o fim se dará com a morte do rei Zacarias. E aí vai assumir outros reis. Nesse período nós vamos ter três momentos de invasão pelos reis da Síria. Primeiro na época de Manaém e depois no tempo de Peca, até por fim chegar o tempo de Oséias, que é o personagem principal da aula de então. Para chegar a esse entendimento, é lógico que eu fiz a leitura aqui do texto, né, que foi disposto, que é o texto do reinado de Oséias, mas eu tive que, pela leitura da Bíblia em ordem cronológica, ler o que aconteceu nos reinados precedentes, e aí eu fui buscar ajuda por meio dos comentaristas. Eu usei aqui o comentário do Wieserbe, né, sobre livros históricos, que ele fala sobre o tempo aí de Oséias. E tem outros comentários também que podem ser usados, que é o recorte final para você entender realmente o que você irá falar, discorrer, compreender o contexto. Então, como ficou aqui o nosso slide? Eu coloco lá, primeiro tópico, Samaria cercada pelo rei da Síria. E ali eu coloco os tópicos para mim explicar o que está acontecendo. Aí eu coloquei aí que havia uma promessa, que a dinastia de Jeú só duraria até a 4ª geração, pois ele havia aplicado o juízo de Deus à casa de Acabe. Depois coloquei ali, Israel é cercada e será atacada 2 vezes antes de ser atacada a 3ª e última vez pela Síria. Eu coloquei aí as referências bíblicas e o rei de cada período de ataque. E aí eu parto para a aplicação desse primeiro tópico. Por que essas coisas estavam acontecendo? E aqui eu coloco a quebra da aliança, que é o que aconteceu no período do Reino Norte. Tudo isso estava acontecendo, todas essas coisas estavam acontecendo, estava chegando esse fim último por conta da quebra da aliança lá atrás que Deus havia feito com todo o Israel, por meio de Moisés e a aliança da lei no alto do Monte Sinai. E aí é uma questão que o professor tem que fazer uma ponte, porque veja bem, o contexto da lição é Antigo Testamento. Aqui é a quebra da aliança, o quê? Da aliança da lei. Mas o professor tem que ter em mente que a doutrina bíblica se aplica agora ao Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Cristo, a cruz do Calvário, a aliança da graça. Então, nesse momento é o que você faz a ponte. Você explicou até aí, fala sobre quebra de aliança e agora faz essa ponte para a aliança
é do Calvário, a aliança do sangue de Jesus. E aí você pode, junto com a sua classe, desenvolver vários assuntos que você pode até colocar em tópicos dependendo do momento ali. E aí ontem, por exemplo, eu falei sobre a questão desse entendimento que, por exemplo, hoje quando nós pecamos, nós não pecamos contra a lei, nós pecamos contra o amor. Porque a aliança agora é com Cristo, é com o sangue de Jesus por nós. Então, quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos dando um tapa na cara de Jesus. É como se nós estivéssemos fazendo mal àquele que nós mais amamos. É como se estivesse dando um tapa na cara da mãe ou do pai. Porque é muito mais radical a aliança da cruz do que a aliança da lei. A aliança da lei, você cometia um delito, era réu de todos. Na aliança da graça, você recebeu essa graça, você tornou-se membro do corpo de Cristo, você se tornou filho adotivo pelo sangue de Jesus. E agora quando você peca então contra o amor. Isso traz uma reflexão, um peso muito maior, porque a graça nos constrange. Então é necessário que o professor tenha esse tato bíblico para aplicar a doutrina bíblica do Novo Testamento. Você nunca aplica o Antigo Testamento sem fazer uma ponte para o Novo Testamento, porque a aliança do Antigo Testamento é a aliança da lei, nós estamos sob a aliança da graça, sob a aliança da cruz. Então você tem que fazer essa ponte, trazer o contexto do Antigo e aplicar com a lente do Novo. O segundo tópico fala sobre os pecados do povo e sua queda. E aqui nós temos o que? O terrível pecado da idolatria e outras causas do cativeiro. E aqui ele apresenta para nós a questão do profeta Oséias, certo? O profeta Oséias que profetizou aí sobre o fim do Reino Norte. E temos aí também uma ideia clara sobre a graça de Deus a partir do casamento de Oséias com Gomer, que era uma mulher de prostituições, e os filhos que ele tem com ela, e o significado daquilo que Deus tinha a dizer para o povo de Israel. Então você tem que voltar para o texto de Oséias, se você não tem conhecimento, ir lá fazer um estudo mais aprofundado do texto de Oséias e trazer. Como eu já havia pregado em outra oportunidade sobre Oséias, eu simplesmente peguei os tópicos do que eu já tinha e fiz aqui o slide. E aí aqui como ficou? Os pecados do povo e sua queda. E aí nós temos lá o amor incondicional de Deus para com seu povo, Oséias capítulo 1, verso 2, que é o casamento de Oséias com Gomer, que simboliza o casamento de Deus para com Israel, e as 3 palavras de juízo a Israel, que são os 3 filhos que nascem, que Deus esquecerá, depois desfavorecido ou não compaixão, e não meu povo, ou você não é meu filho, que são os significados dos nomes dos filhos aí de Gomer com Oséias. Na verdade, somente um filho era com Oséias, os outros 2 eram filhos de prostituições. E aqui é a parte alta da mensagem, por quê? Porque é onde você aplica o evangelho ao coração da sua classe. Você mostra quem éramos nós, quem é Deus nessa história e como Deus lida com a questão da quebra da aliança, o pecado. Porque Deus é um Deus gracioso, mas Ele é um Deus que também o quê? Dá oportunidade e tempo para o arrependimento. Mas não significa que Ele está achando que tudo isso vai ficar sem punição. O pecado tem consequência de Deus, ninguém se zomba. E aí eu coloco aqui, a pergunta é, a história acaba aí? Não, porque ainda no próprio capítulo 1 de Oséias, capítulo 1, verso 10 e 11, há uma promessa que lá na frente, que é o que vai acontecer no período dos samaritanos, vai o que? Haver graça ainda. Haverá juízo no tempo ali, o Reino Norte realmente vai ser destruído, não tem mais jeito, mas lá na frente os remanescentes, esse povo miscigenado que vai voltar para a terra ali do Reino Norte, vão se tornar os remanescentes da casa de Israel, e lá no futuro, por meio da Samaria e da graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo será pregado e haverá salvação, que é a graça de Deus se estendendo a todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí nós temos aqui os estrangeiros ocupam Samaria, que é o último tópico falando sobre a mistura de gente e o sincretismo. E
Jesus e os samaritanos, que é a conclusão do último assunto da aula, falando sobre a questão do que aconteceu posteriormente. Daí eu coloquei aqui no slide: os estrangeiros ocupam Samaria. No final dessa história, o amor incondicional de Deus prevaleceu. Os samaritanos eram os remanescentes da casa de Israel, e apesar de tudo, ainda assim, a graça foi reservada a eles, que é o que acontece quando em Atos capítulo 1, verso 8, diz que era para ser pregado na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então fica aqui a conclusão da sua aula. Você pode desembolsar, você vê a graça de Deus prevalecendo sobre tudo, apesar dos erros, pecados constantes que nós cometemos. E aí tem muitas aplicações que o professor vai desenvolvendo de acordo com a aula, a participação dos alunos e etc. Porque, lembrando que é uma aula, não é uma pregação necessariamente. Então você vai sendo conduzido, você já vai expondo o assunto e aplicando de acordo com a realidade da sua turma. E aqui fica a conclusão da aula e a conclusão dos slides. Então assim ficou o nosso conteúdo da nossa aula, nossos slides. O título da nossa aula, aí a introdução começa falando do Reino Unido, depois o Reino Dividido, as informações cabíveis. Aí eu faço o recorte para o Reino de Israel, Reino Norte, falando das 9 dinastias, seus respectivos reis. Entro dando um panorama sobre a questão dos profetas literários e os profetas não literários, tanto os nominados quanto os anônimos. E também a questão da escola de profetas, que são um grupo maior, que é representado. E aí eu começo a falar dos tópicos da lição. E aí falo aí de Samaria cercada pelo rei da Síria, os tópicos de cada coisa, aplicação. Segundo tópico, os pecados do povo e sua queda, a pergunta aí que eu jogo. Terceiro tópico e fim da nossa aula. Esse é simplesmente uma ajuda aí, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Processo, cada professor, cada pessoa tem o seu processo de aprendizado. O meu processo de aprendizado, eu gosto de organizar as ideias de um ponto comum e de preferência em ordem cronológica de pensamento, principalmente quando se trata de uma aula de conteúdo histórico, de livros históricos, que é o caso das lições aqui da CPAD, que estão falando dos reis de Israel. Quando é aula mais temática, está falando de um certo assunto, aí o processo é diferente, você organiza de maneira diferente. Essa aula foi organizada de maneira pensando no conteúdo de livros históricos, então eu fiz uma organização de uma narrativa, e aí você vai fazendo as devidas aplicações de acordo com o que está disposto na própria aula, você não vai ficar inventando também moda, você vai falar aquilo que está proposto ali com o conhecimento que você estudou e se aprofundou. E o resto, muitas coisas vão desenvolvendo, Deus vai dando graça para você lá quando você está dando aula para os seus alunos. Nem tudo a gente tem como colocar no papel e transferir, porque o tempo também não é, às vezes, propício para isso, mas de qualquer forma é algo que nós conseguimos desenvolver dentro das nossas capacidades. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e se vocês gostarem desse vídeo, deixa aí o seu like. E se vocês quiserem vídeos parecidos com esse, como hoje não é comum aqui no nosso canal, eu vou fazer. Quando dia eu vou também fazer um vídeo aqui de como preparar um sermão, para dar uma ajuda aí para você clarear a sua mente aí, eu creio que vai ser vantajoso. Mas Deus abençoe vocês, deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos, jogue nos grupos da igreja, de escola dominical, eu creio que vai ser muito abençoador. Deus abençoe vocês.